Frases de Platão para refletir e levar como ensinamento para a vida. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Uma vida não questionada não merece ser vivida. O livro é um mestre que fala, mas que não responde. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. Calarei os maldizentes continuando a viver bem, eis o melhor uso que podemos fazer da maledicência. Os olhos do espírito só começam a ser penetrantes quando os do corpo principiam a enfraquecer. São muitos os que usam a régua, mas poucos os inspirados. Onde não há igualdade, a amizade não perdura. A paz do coração é o paraíso dos homens. Os filhos dos homens, dentre todos os animais jovens, são os mais difíceis de serem tratados. Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Todo homem é poeta quando está apaixonado. Muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. Não há nada bom nem mal a não ser estas duas coisas, a sabedoria que é um bem e a ignorância que é um mal. Buscar e aprender, na realidade, não são mais do que recordar. Quem ama extremamente, deixa de viver em si e vive no que ama. A necessidade que é a mãe da invenção. Os homens não desejam aquilo que fazem, mas os objetivos que os levam a fazer aquilo que fazem. A orientação inicial que alguém recebe da educação também marca a sua conduta ulterior. O tempo é a imagem móvel da eternidade imóvel. O cansaço físico, mesmo que suportado forçosamente, não prejudica o corpo, enquanto o conhecimento imposto à força não pode permanecer na alma por muito tempo. As grandes naturezas produzem grandes vícios, assim como grandes virtudes. O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. Só pelo amor o homem se realiza plenamente. Quem critica a injustiça fala não porque teme cometer ações injustas, mas porque teme sofrê-las. Não deixes crescer a erva no caminho da amizade. É a esta força que mantém sempre a opinião justa e legítima sobre o que é necessário temer e não temer, que chamo e defino coragem. A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Não é preciso que a bondade se mostre, mas sim é preciso que se deixe ver. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro. Quando a mente está pensando, está falando consigo mesma. Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. Não deverão gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. O sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, o tolo porque tem que dizer alguma coisa. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Aprender é mudar posturas. Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Vencer a si próprio é a maior das vitórias. O belo é o esplendor da verdade. Devemos seguir sempre o caminho que conduz ao mais alto. A sabedoria consiste em ordenar bem a nossa própria alma.
O tempo é a imagem móvel da eternidade. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Se não encontras alegria nesta terra, procura a irmão para além das estrelas. Tudo aquilo que engana parece libertar um encanto. Vivemos no mundo do irreal onde tudo o que vemos é somente uma sombra imperfeita de uma realidade mais perfeita. O que ama é, de certa maneira, mais divino que o objeto amado, pois possui em si divindade, é possuído por um Deus. Procurando o bem para os nossos semelhantes encontramos o nosso. O sábio que tudo sabe é aquele que sabe que nada sabe. O começo é a parte mais difícil do trabalho. O amor é uma força, uma energia, que se manifesta na alma, como um sentimento de lembrança de algo que a alma já teve, mas perdeu. O amor é filho da pobreza e da riqueza, da pobreza, porque constantemente pede, e da riqueza porque constantemente se dá. O homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos. O homem sábio aprende com os sofrimentos alheios. O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Julgareis em vão da grandeza a vossa alma se não fazeis crescer em virtude. O importante não é viver, mas viver bem. A pobreza não vem da diminuição das riquezas, mas da multiplicação dos desejos. O corpo é o cárcere da alma. Pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. O homem se torna rigorosamente um tirano, quando, por natureza, ou por hábito, ou pelos dois motivos, se torna ébrio, apaixonado e louco. Não devemos de forma alguma preocupar-nos com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que têm conhecimento do justo e do injusto, e com a própria verdade. Correto é considerar solares a luz e a vista, mas não se deve identificá-las com o sol. Assim também a ciência e a verdade podem ser consideradas muito afins ao bem, mas nem uma nem outra idênticas a ele. A parte que ignoramos é muito maior que tudo aquilo que sabemos. O maior castigo consiste em ser governado por alguém ainda pior do que nós, quando não queremos ser nós a governar. Nas asas do amor a alma anseia por voar para casa, para o mundo das ideias. Ela quer ser libertada da prisão do corpo. A vida inteira precisamos de graça e gentileza. A astronomia obriga a nossa alma a olhar para cima e a levar-nos do nosso mundo para outro. A verdadeira tragédia da vida é quando homens têm medo da luz. Há uma vitória e uma derrota maior e a melhor das vitórias, a mais baixa e a pior das derrotas, que cada homem conquista ou sofre não pelas mãos dos outros, mas pelas próprias mãos. As aptidões dos alunos é um processo de busca constante. Trata-se de uma ação ou planejamento eugênico, que busca a progressão e melhoramento humano. Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. Obrigado por assistir, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo!